Vamos lá, povo de Deus. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência do que, pessoal? Da visão. Então vamos lá, presta bastante atenção. Daniel, ele teve uma visão. Porque, vamos entender, pessoal, nessa época, Deus, ele falava com as pessoas através de visão. Amém? Deus falava através de sonhos com as pessoas. Por quê? Porque ainda não estava o Espírito Santo aqui. Então Deus tinha que falar de alguma forma, Deus tinha que falar de alguma maneira com as pessoas. Amém? E não tinha também quem pregar. Não tinha quem pregar. Amém, gente? Nessa época era Daniel que servia a Deus, que tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então Deus falou diretamente com ele através dessa visão. Amém? E o que Daniel ele enxergou, pessoal? Que havia um grande conflito. Que havia um grande conflito. Havia uma grande luta. Havia uma grande batalha. Vamos ver o que Daniel fez depois que ele teve essa visão? Vamos lá. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante o quê? 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem o quê? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Amém, gente? Vamos pular agora para o versículo 10, para você adiantar um pouquinho. Aí diz assim: eis que certa mão me tocou e fez o quê? Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Então vamos lá, pessoal, presta bastante atenção para a gente entender essa palavra. Quando Daniel teve a visão do conflito que havia, e esse conflito não era naquela época, Daniel estava tendo uma visão, sabe do que, pessoal? Dos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque se você observar, em cada canto do mundo existe uma guerra. Em cada canto do mundo existe uma batalha. Não, a Bíblia fala que não vai ter aonde fugir. Não vai ter para onde fugir. Em cada lugar está tendo uma batalha. Às vezes, de repente, a pessoa está num país maravilhoso. A pessoa está num país maravilhoso. Ela está num país maravilhoso, mas ela está vivendo em conflito. Para você ter uma ideia, pessoal, se você não sabia, sabe qual é o país recorde
de suicídios no mundo? Pessoal, em termos de porcentagem, Suíça. E na Suíça não tem pobre, pessoal. A maioria das pessoas vivem uma vida, claro, tem as pessoas que passam as suas dificuldades, mas um montante é um país que não tem dificuldade. Se uma pessoa passa por um problema financeiro, o governo lá tem toda uma saída para a pessoa não ter problema, porque eles não querem sujar a fama do país. Está dando para entender, pessoal? Mas mesmo assim tem pessoas que se matam, tem pessoas que se suicidam. No Canadá mesmo, até o seu Nilson foi para lá esses dias, o número de pessoas que morrem, e é um país maravilhoso, pessoal, criminalidade zero. Está dando para entender? Mas as pessoas se matam por quê? Porque as pessoas não têm a verdadeira paz, que quem dá é quem, pessoal? É só Deus. Então Daniel, ele viu que havia esse conflito, que é o conflito que nós estamos vivendo no mundo todo. Então o que Daniel fez, pessoal? Qual foi a atitude de Daniel? Na mesma hora Daniel abriu um propósito com Deus. Ele ficou o quê? 21 dias orando e jejuando. Ele ficou 21 dias clamando a Deus. Sabe por quê? E mesmo embora ele sabia que a visão era do futuro, ele já começou a se consagrar, ele já começou a buscar, porque ele sabia que uma batalha só se vence com a fé. Diga comigo, uma batalha só se vence com a fé. Sabe qual é o problema, pessoal? Às vezes a gente quer vencer as nossas batalhas do nosso jeito. A gente quer vencer as nossas batalhas com as nossas armas. E às vezes você está lutando com a sua força e você só está se machucando. Porque quando você luta com a sua força, você se machuca. Se a gente começar a aprender, pessoal, a lutar espiritualmente falando, você vai ver que você vai vencer muito mais batalhas do que você tem vencido no dia atual. Amém? Se você começar a aprender que nós vivemos no mundo físico, mas também vivemos no mundo espiritual, você vai começar a vencer batalhas que de repente hoje você não está vencendo. Quem está entendendo? Por isso que quando Daniel começou a jejuar, quando Daniel começou a orar, começou a falar com Deus, ele entrou em propósito. Presta bastante atenção, pessoal, não deixa nada tirar a sua atenção. Essa palavra aqui é para mudar a sua vida. Amém? Quando ele entrou em propósito, 21 dias depois veio um anjo e tocou nele. Vamos ler de novo o que o anjo falou para ele. Vamos lá. Versículo 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado a falar. Te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a fazer o quê? A compreender. Então vamos lá, pessoal. Deus está dizendo para você, meu querido, desde o primeiro dia que você começou a falar comigo, eu já fui enviado para você. Sabe aquela primeira oração que você fez pedindo a Deus: Senhor, me dá força, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Nesse primeiro dia que você fez essa oração, Deus já enviou um anjo para te dar a resposta. Amém, pessoal? Pastor, pelo amor de Deus, esse anjo aí está vindo, acho que está vindo a pé, ou não sei porque está demorando tanto. Mas esse é o problema, pessoal. Sabe por quê? Sabe por que Daniel venceu essa batalha? Porque Daniel não parou no meio do percurso. Daniel não parou o seu propósito. Daniel não parou de insistir com Deus. Daniel não parou de buscar. Daniel não parou de perseverar.
perseverar. Daniel não parou de fazer a vontade de Deus. Daniel não ficou esmorecido. Daniel, ele continuou firme na sua fé. E é isso que Deus está pedindo para cada um de nós, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não faz um jejum para Deus? E às vezes você quer vencer uma batalha. Quanto tempo faz que você não acorda na madrugada para orar? Para levantar um clamor a Deus? E às vezes você quer vencer as batalhas. De repente você quer vencer, você tem enfrentado problemas espirituais, você é invejado, pessoas desejam o seu mal, mas você não vem sexta-feira na corrente da libertação. Como que você quer vencer? Está dando para entender, pessoal? Às vezes a gente quer vencer com as nossas armas. A gente quer vencer com a nossa força. Meu querido, se a nossa força nos levasse a algum lugar, o Brasil estaria, olha, em outro patamar, porque é o povo que trabalha. Sim ou não, pessoal? O povo que se dedica. Pessoal, nos países da Europa, as pessoas trabalham 6, no máximo 8 horas. Brasileiro trabalha 14 horas, 12 horas. Em média, tem gente que tem 2 trabalhos para poder sustentar a sua família. A verdade é, pessoal, que às vezes está faltando a gente lutar espiritualmente. Amém, pessoal? A gente se fortalecer mais na fé, se fortalecer mais na palavra. Ao invés de a gente ficar no tablet ou no celular, a gente ficar com a Bíblia na mão. Claro, não é que você vai ficar o dia inteiro, mas às vezes aquele tempinho que você fica lá no Facebook olhando a vida dos outros, você faz o que, pessoal? Pega a palavra para ler, para se consagrar. Dobra seu joelho no chão para falar com Deus. Você vai ver como você vai conseguir vencer batalhas espirituais que você está vivendo. Amém, gente? Por isso que o anjo falou, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a fazer o que mais? E a humilhar-te perante o teu Deus. O que é humilhar-te, pessoal? Reconhecer. Diga, esse humilhar representa reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Ah não, pastor, isso eu reconheço, mas as atitudes de repente estão mostrando outra coisa. Começa a se humilhar, reconhecer, não, Deus, sem ti eu não sou nada. E você acorda pela manhã já com esse pensamento, sem ti eu não sou nada, meu Deus. E você então mantém aquele seu dia em comunhão com Deus. Você está trabalhando lá, mas você está em comunhão com Deus. Você está longe de coisa errada. Você está longe de amizades que de repente só te levam para o buraco. Você está procurando guardar seu coração das mágoas, dos sentimentos. Amém, gente? Você está mantendo uma vida de oração pela manhã, durante o dia, o tempo que você pode, você vai lá no banheiro da empresa, do trabalho, você faz a sua oração. Amém, gente? À noite, antes de dormir, você faz a sua oração, você busca. Às vezes você coloca lá o relógio para despertar, ou às vezes nem precisa colocar o relógio para despertar. Antes de dormir, toma lá 2, 3 copos d'água. No meio da noite você vai acordar, pessoal. Você vai acordar de qualquer maneira. No meio da noite você vai acordar. E quando você acordar, você vai lá, faz o que você tem que fazer e depois vai lá e buscar a Deus, vai lá falar com Deus. Você vai ver como você vai começar a ficar mais forte. Posso falar uma coisa? Tem muito cristão, pessoal, querendo vencer batalhas espirituais fracos. A pessoa está fraca. A pessoa não está orando, a pessoa não está jejuando, a pessoa não está lendo a palavra, a pessoa não está se consagrando a Deus, ela não está vigiando os seus caminhos perante Deus. Como que você quer vencer batalhas espirituais? Porque nós vivemos todo dia batalhas espirituais, pessoal. Amém, gente? Diga assim, nós vivemos todos os dias batalhas espirituais. Tanto é que olha só o que ele falou. Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só, versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia fez o quê? Me resistiu por 21 dias. Meu querido, olha só a batalha espiritual. Olha só, desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já enviou o anjo. Só que durante 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia, que é espiritualmente falando um demônio, segurou o anjo durante 21 dias. Pessoal, você sabe o que é isso? Deus enviou, meu querido, só que ele ficou barrado. Está dando para entender? E será que a sua bênção não está barrada aí por um príncipe do reino da Pérsia? Às vezes você está achando que Deus não quer te abençoar, você está achando que Deus nem é com você mais, e mal sabe você que Deus já enviou a sua bênção há muito tempo. Mas o que acontece? Porque você não tem lutado espiritualmente falando, de repente a sua bênção está sendo segurada por uma força do mal, por espíritos malignos que não querem ver você vencer, pessoal. Sabe por quê? Porque a sua vitória é a derrota do mal. A sua vitória é a derrota do mal. A sua vitória é a glória de Deus. Amém, pessoal? Mas a sua derrota também é a derrota do Evangelho. E nós não podemos aceitar a derrota na nossa vida. Amém, gente? Vamos lá, continuando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, fez o quê? Veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o quê? Sobre os reis da Pérsia. Eu já até falei isso aqui uma vez. Vamos ler direitinho? Quando Deus enviou o anjo, o príncipe do reino da Pérsia fez o quê? Segurou, não é isso? Segurou o anjo. Só que está dizendo o seguinte, que por causa da insistência de Daniel, Deus enviou Miguel, que obteve vitória sobre quem, pessoal? Lê aí. Olha sobre quem ele obteve vitória. Sobre os reis, meu querido. Sabe por quê? Porque quando o príncipe viu que Deus enviou quem, pessoal? Miguel. O que os príncipes fizeram? Pediu reforço. Vem os reis porque está vindo Miguel. Imagine a batalha espiritual. Deu para entender, pessoal? Está dando para entender? Deus não quer dar vitória para a gente? Quer. Ele envia a bênção? Envia, desde o primeiro dia que você pede. Senhor, converte meu marido. Deus lá envia um anjo lá de conversão. Mas tem um espírito que é usado para levar ele para bebida, para olhar para outras mulheres, que fica segurando esse anjo, impedindo do seu marido se converter. E se você não perseverar em oração, não perseverar em clamor, esse anjo não consegue vir trazer a resposta que você precisa. Eu sei que há um conflito na nossa mente, porque a gente fala assim, pastor, mas Deus não é tão poderoso. Deus é poderoso como a gente cantou. Ele é Deus, pessoal. Só que entenda, Ele é Deus, mas Ele nos deu armas para nós usarmos. Vocês devem lembrar daquela passagem onde Jesus estava no barco, aí veio grande tempestade. Vocês lembram dessa passagem? Os discípulos ficaram como? Apavorados, andando para um lado e para o outro. Daqui a pouco foram lá, acordaram Jesus e disseram a seguinte palavra: Senhor, o Senhor não se importa com o que nós estamos vivendo, nós vamos morrer. Jesus se levantou, foi lá, repreendeu o vento. Mas também quando Jesus voltou, falou: por que vocês são tímidos? Por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Jesus deu um solavanco nos discípulos.
Porque aquele momento Jesus não estava dormindo, Jesus na verdade estava esperando eles usarem a fé, a arma que Deus tinha dado na mão deles. E a nossa arma é oração, querido. A nossa arma é jejum, a nossa arma é busca, a nossa arma é vinda na igreja, é clamor, é dedicação, é propósito com Deus, é desafio com Deus. O problema é que tem gente que está assim, ó, esperando Deus dar, e Deus não vai dar se você não provocar Deus dar. Será que você está provocando Deus te abençoar? Ou você está esperando a bênção chegar na sua mão? O que você está fazendo para Deus te honrar, meu querido? Pelo contrário, de repente você está recuando. Você um dia fez mais e agora você tem feito menos. Um dia você fez mais para Deus, e às vezes você quer que Deus honre, mas Deus não vai honrar se você não usar as armas que Ele te deu. E lá no grande dia você vai perguntar: Senhor, por que o Senhor não me deu tal vitória? Ele falou: quem disse que eu não dei? Eu dei, você que não lutou para tomar posse dela. Eu te dei desde o primeiro dia que você me pediu. Desde o primeiro dia que você me pediu, eu já te dei sua bênção. O problema é que ela ficou sendo segurada por uma força maligna que você não se esforçou, você não jejuou, você não orou, você não me buscou, você não pediu a minha direção, porque a sua bênção sempre esteve perto de você, é você que não foi lá e tomou posse dela. Será que não está faltando isso para muitos aqui, pessoal? E às vezes você está achando que Deus se esqueceu de você, que Deus não está querendo te abençoar, que Deus não é com você. Claro que Deus é com você. Se Deus não fosse com você, você não estaria aqui agora, pessoal. Ah não, eu vim aqui porque me convidaram, eu vim aqui porque... Não, Deus que te trouxe. Você imaginaria que um dia você estaria aqui dentro, nesse momento? Não. Aí ele diz assim, vamos lá, continuando: e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere ao quê? A dias distantes. Só que ela lá naquela época dele. Os dias é agora, meu querido. Os dias de conflito, de guerra, nós estamos vivendo agora. Deixa eu falar uma coisa para você: só vai vencer quem for muito de fé. Cristão morno não vai vencer. Cristão mais ou menos, pé na igreja, pé no mundo. Cristão Raimundo, não é o senhor não, senhor. Cristão Raimundo, esse aí, meu querido, vai ficar a ver navios. De repente as bênçãos vai estar lá tudo acumulada, mas o mal não vai deixar chegar. Não vai deixar chegar. Às vezes você achou que estava bom já o que Deus fez na sua vida, e Deus está dizendo: meu filho, era só o começo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanto milagre para operar na sua vida. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas está faltando mais força da sua parte, mais dedicação, mais guerra, mais luta. Amém, gente? Mais oração, mais busca, mais jejum, mais mergulhar mais na palavra. Tem cristão que, me perdoe, pessoal, não sabe abrir a Bíblia. Pastor pergunta onde está tal coisa, a pessoa fica horas. Tudo bem, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, porque ela não tem muito estudo, mas mesmo assim, pessoal, eu conheço pessoas que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Sabia disso, pessoal? Às vezes sabia ler assim, e hoje lê perfeitamente, ou às vezes não lê nem tão perfeitamente, mas consegue ler depois que começou a mergulhar na palavra. Você vai ver como você vai ficar mais forte, e quando vier qualquer problema na sua vida, você já sabe que você vai orar e esse problema vai cair. Quem não assistiu ainda, assista o filme Quarto de Guerra. Você vai entender o que eu estou falando. Quem já assistiu? É isso aí. Quem não assistiu, procure assistir. Vou marcar um dia para a gente assistir aqui na igreja.
Amém, pessoal? Vamos marcar para a gente assistir aqui. Deixa só a gente consertar esse. A gente vai assistir junto, porque, pessoal, nós vivemos essa guerra. Todos vocês aqui têm uma guerra. Uns têm uma guerra na família, outros têm uma guerra sentimental, outros têm uma guerra financeira. Todo mundo aqui tem uma batalha. E às vezes você está achando que Deus não quer te honrar, mas, pessoal, Deus é o primeiro em querer ver a sua vida abençoada. Mas de repente está faltando da sua parte, da nossa parte, mais fervor. Vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu lembro que o pastor, ele pregou na época, falou assim: você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 1 mês e meio, 2 meses de igreja. Aí o pastor explicou: olha, mas se você quer o Espírito Santo, você tem que buscar com toda a força. Sabe o que eu fiz, pessoal? Eu fiz o que o pastor falou. E olha que eu trabalhava, estudava, tinha uma vida corrida. O que eu fazia? Acordava pela manhã, já orava. Ia para o trabalho, orava no banheiro do meu trabalho. Quando eu ia para a fila de um banco, eu estava lá com a palavra, com a Bíblia na mão, aquelas biblizinhas cinza. No ônibus eu estava lá. Antes, na escola, quando tinha um intervalo na escola, eu estava lá orando, estava lá buscando, não queria saber de nada. A sexta-feira tinha as vigílias da igreja, eu passava a noite toda na vigília. Domingo eu estava lá de manhã, ia evangelizar. À noite eu estava lá de novo, porque eu queria o batismo com o Espírito. Eu queria aquilo acima de todas as coisas. Resultado, 3 meses depois eu já era batizado com o Espírito Santo. Não foi também da noite para o dia. Menos de 1 ano eu já era obreiro da igreja. E menos de 1 ano de obreiro eu já era pastor da igreja. Deus vai honrando, vai honrando. Ah, pastor, não quero ser obreiro, não quero ser pastor. Mas você não quer ser um instrumento na mão de Deus? Você não quer que Deus te use? Você não quer que Deus te fortaleça? Você não quer ser um grande testemunho na mão de Deus? Então, meu querido, tem muita gente muito devagar, pessoal. Perdoe eu estar falando assim, mas tem gente devagar com Deus. Tem gente deixando a desejar com Deus. E se você quer honra, então busque com toda a força. Você vai ver Deus te honrar.